Olá, bom dia, sétimo ano. E aí, bora iniciarmos mais uma aula de matemática? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre medidas de ângulos e vocês vão aprender a fazer um cálculo de multiplicação e divisão com ângulos, tá? Então, para contextualizar o estudo de hoje, nós temos essas duas belas imagens, né, de uma cabana rústica. E aí vem a perguntinha: você já observou a estrutura das coberturas de edificações? Nas imagens abaixo, podemos identificar alguns ângulos formados pelas madeiras que compõem a estrutura de uma cobertura. Então, olha que interessante, né? Se você reparar o interior da cabana, a parte de sustentação do telhado, né? Essas madeiras de fixação ou bambu que seja, né? É como se fosse dois segmentos de reta, né? E no ponto de encontro entre elas, a gente tem a formação de um ângulo, certo? Ao projetar parte da cobertura de uma cabana rústica, Cecília desenhou a seguinte figura em um programa de computador. Então, observe, olha, que eu tenho aqui ao todo 3 ângulos, tá? E aí vem a perguntinha importante. Sabendo que as medidas dos ângulos internos, né, cada um desses ângulos aqui, né, indicados na figura são iguais, qual é a medida do ângulo DOG? Ou seja, qual é o ângulo total, né? Constituído aqui por essa figura, né? Para responder essa pergunta, podemos calcular o triplo da medida do ângulo DOE. Porque tá vendo? Olha, triplo porque tenho 3 ângulos aqui na figura, tá? Nesse caso, efetuamos a multiplicação dos segundos, minutos e graus por 3. Olha como é que monta essa operação, pessoal. Relembrando, né? Grau primeiramente, depois minuto e depois segundo. Então, quando multiplicamos a medida de um ângulo por um número natural, devemos multiplicar os segundos, os minutos e os graus por esse número. E foi isso que foi feito, olha. 3 vezes 21 primeiramente. Então, assim como na multiplicação convencional, você vai fazer primeiro 3 vezes 1, 3, né? Depois 3 vezes 2, 6, 63. E aí, novamente, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, aqui você já encontrou a informação de segundos e de minuto. Dando continuidade, você faria 3 vezes 5, 15, né? Então, fica o 5, subia uma unidade, 3 vezes 1, 3, perdão, com mais uma unidade, 4. Aqui está a sua resposta final. Mas lembra da informação importante que falamos na aula passada? A parte de minutos e segundos não pode ultrapassar 60, certo? E, por exemplo, aqui está 63. Quando isso acontecia, o que a gente tinha que fazer? Simplificar, né? Ó, quando, né, como a quantidade de minutos e segundos excedeu 60 unidades, podemos simplificar o resultado dessa multiplicação da seguinte maneira. Então, ó, lembrando, né, que 60 segundos equivale a 1 minuto. Então, se eu passar 60 segundos para o lado do minuto, eu vou ficar com 3 segundos. E aí, a parte do minuto, que estava em 96 minutos, como ganhou 1 minuto, ficou com 97. Opa, mas 97, por sua vez, também excede, né, a 60 unidades. O que eu faço? Converto agora para o lado do grau. Lembra que um grau equivale a 60 minutos? Então, você vai passar 60 minutos para lá. Então, quanto que é 97 menos 60 unidades? Como é que vai ficar? 37. E o 45 graus, como ganhou um grau, ficou com 46 graus. Ok? Então, esse finalzinho aqui, você tem que lembrar da parte de simplificar, toda vez que exceder 60 unidades, tá bom? Então, ó, portanto, né, a medida que a gente estava procurando é 46 graus, 37 minutos e 3 segundos, tá? Agora, vamos ver a parte da divisão, tá? Assim como na multiplicação, na divisão da medida de um ângulo por um número natural diferente de zero, também dividimos os graus, os minutos e os segundos por esse número. Então, vamos ver um exemplo. Observe como podemos calcular a metade, ou seja, uma divisão por 2 de 31 graus, 15 minutos e 8 segundos. Ó, monta uma divisão normal, deixa os espacinhos, tá? Diferenciando quem é grau, quem é minuto, quem é segundo, tá?
Ao contrário da gente começar pelo segundo, né, que nem a gente fez na multiplicação, na divisão eu começo a divisão pelo grau, tá? Dividimos os graus por 2. Fazendo isso, ó, 31 dividido por 2. Como que eu faço essa divisão, né? Pego 3, que é divisível por 1, né? Porque 1 vezes 2 é igual a 2. Enfim, aí se você fizer essa conta, né, você vai obter resto 1, tá? Observe agora a grande questão. Ao terminar a divisão, o resto, o que vai acontecer? Você vai seguir o passo 2. Substituímos o resto 1 grau por 60, porque lembra que 1 grau equivale a 60 minutos? E adicionamos aos 15 minutos. Eu vou passar, então, esse 1 grau para cá. Dessa forma, né, eu vou somar 15 mais 60, 75. Então, eu vou começar a minha divisão da parte dos minutos considerando 75 e não mais 15, tá bom? Aí, fazendo a divisão 75 dividido por 2, aqui tá, como eu posso dizer, né? Já o resto da divisão, mas você vai fazer o passo a passo dela. 75 dividido por 2 é igual a 37, mas obtém-se resto 1 novamente. Agora vem novamente. Vocês não sabem que 1 minuto é igual a 60 segundos? Então, vou passar aqui para casa dos segundos 60 unidades. Então, eu vou somar 8 mais 60, 68. Dessa forma, eu vou começar a minha divisão considerando 68 segundos e não mais 8, tá? Porque, lembrando, né, 1 minuto passou para cá como 60 segundos. 68 é o número par. Opa! Então, eu consigo fazer aqui ó, uma divisão exata por 2, dando 34 e resto 0, tá? Então, finalizamos. Observem, né, que ao fazer a divisão, eu obtenho como resposta final 15 graus, 37 minutos, 34 segundos, ok? Então, finalizamos por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte da divisão e multiplicação. A gente vai treinar bastante. Olha o resuminho. Para multiplicar a medida de um ângulo por um número natural, devemos multiplicar os segundos, os minutos e os graus por esse número, certo? Mas já para dividir a medida de um ângulo por um número natural diferente de zero, dividimos primeiramente os graus, os minutos e os segundos por esse número, tá? Observem que a ordem é inversa, ó. Na multiplicação eu começo pelo segundo e na divisão eu começo pelos graus, tá bom? Ufa, terminamos. Espero que vocês tenham entendido e bora praticarmos. Ótimo dia de estudos e até a próxima, turma!